Olá, pessoal. Meu nome é Ângela Vale, da Real Time Contabilidade. Eu estou em Belo Horizonte e eu tenho um canal, né? Esse canal é para tirar dúvidas corriqueiras dos meus clientes, que no dia a dia me ligam e me perguntam. Então, hoje nós vamos falar sobre investimentos e eu convidei o Vitor, do Meus Juros Compostos, para falar para a gente. Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, Ângela. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui falando sobre um tema que eu gosto muito e que eu trabalho com isso. E para também tirar as dúvidas não só dos seus clientes de contabilidade, mas todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo. Acho que nós dois aí temos temas que não tem como andar separado, né? A gente tem aí dúvidas sobre contabilidade, dúvidas sobre investimentos, então acho que esse é um papo muito legal. O investimento e a contabilidade andam juntos, mas são conhecimentos diferentes, né? Eu sei muito sobre os impostos, né? E o que vai refletir para o meu cliente em termos de custo, no imposto de renda dele, mas no dia a dia, qual que é o melhor investimento a fazer? Eu não sei. Então, às vezes, quando me perguntam, eu peço ajuda aos universitários e um deles é você. A gente vai tirar todas as dúvidas aqui hoje, com certeza absoluta, Ângela. Parece que você tem aqui algumas perguntas, né? Os seus clientes eles fizeram essas perguntas. Como que foi essa interação? Sim, eu coloquei um formulário no WhatsApp e eles fizeram essas perguntas e aí eu relacionei aqui para estar te perguntando. Legal. Só um parênteses, Ângela, acho que é importante falar também que se você que está assistindo o vídeo tiver alguma dúvida que não esteja aqui nas dúvidas que os clientes de contabilidade da Ângela trouxeram, comentem abaixo que a gente vai conseguir tirar essas dúvidas também respondendo vocês, beleza? Então, nós vamos na primeira pergunta e é a pergunta que é mais feita no meu escritório. É melhor investir na pessoa física ou na jurídica? Para responder essa pergunta, a gente tem que entender que existem diferenças. Se pergunta se um é melhor do que o outro, é porque tem uma diferença Sim. nessa tese aí. A pessoa física, para alguns investimentos, ela possui algumas vantagens tributárias. Então, quando você aplica, por exemplo, numa LCI, numa LCA, quando você aplica em um fundo imobiliário, você tem isenção de imposto de renda, no caso dos fundos imobiliários, sobre os rendimentos, e no caso de LCIs e LCAs, isenção sobre o rendimento também que tiver ali Mas na é, pessoa na física? pessoa física, exatamente. Sim. Nos outros produtos, se você opta por investir na pessoa jurídica, você acaba perdendo esse benefício. Então, quando você vai fazer investimentos na pessoa jurídica, o que você tem que ter em mente, primeiro, Ângela, antes de falar se vale a pena ou não, por conta de questões tributárias, é entender o seguinte: por que você abre uma pessoa jurídica? Para você ter a sua atividade, o seu negócio, o seu trabalho. O seu negócio, a sua atividade, o seu trabalho é o que vai te gerar renda a partir disso. Tudo que é excedente a essa renda, a essa geração de renda, você precisa fazer alguma coisa com ela, seja investir num novo negócio, seja aumentar a sua planta produtiva, ou seja mesmo também aplicar esse dinheiro no banco ou em qualquer outro lugar para fazer com que ele renda mais. Sim. Vamos pensar na hipótese de você não ter possibilidade de colocar esse dinheiro no seu negócio para crescer mais, seu negócio já cresceu demais, enfim, você quer colocar esse dinheiro para aplicar no banco. Quando você faz isso, você tem que entender que esse capital que vai para o banco para ser aplicado lá é um capital que ele tem que ser conservador. Por quê? Porque ele é o capital de giro do seu negócio. Sim. Não é como se você tivesse na pessoa física que você tem um excedente financeiro, uma sobra, e que você pode investir em ações e arriscar o seu dinheiro. Você pode ser mais arrojado nesse caso, Na né? pessoa física, sim. Na jurídica, a gente já começa a partir desse pressuposto que os investimentos têm que ser conservadores. Então, não tem como a gente montar uma carteira que seja diversificada com ativos moderados ou arrojados para a pessoa jurídica, sendo que esse excedente financeiro é do próprio negócio. Então, a gente tem que pensar em renda fixa nesse aspecto. E aí, quando a gente pensa em renda fixa, na pessoa jurídica, a gente não tem essa isenção, por exemplo, no caso de LCIs e LCAs do imposto. O que a gente tem, Ângela, que é um produto que eu não sei se o pessoal conhece, mas quem tem pessoa jurídica poderia desenvolver uma estratégia muito interessante para poder pagar menos imposto, da forma que você vai entender que é a seguinte. Existe uma operação que se chama compromissada. É como se fosse um CDB, Sim. só que a compromissada ela não tem o IOF. O IOF é um imposto que
é cobrado aí nos primeiros 30 dias, né? Sim. Caso a pessoa resgate esse recurso antes dos 30 dias. Como a gente está falando de uma empresa que tem a necessidade de fluxo de caixa muito grande e não sabe quando vai acontecer esse imprevisto, se ela aplica, por exemplo, num produto que tem IOF, ela vai deixar quase que a rentabilidade toda para o banco, não vai fazer efeito nenhum. A compromissada, ela não tem esse imposto. Então, o IOF ele não incide somente o imposto de renda, obviamente, Sim. mas é uma alternativa interessante para a empresa que quer alocar aquele recurso ali, render um pouco para fazer esse dinheiro funcionar e, se precisar resgatar, pagar um imposto menor, porque seria somente o imposto de renda. Então, numa questão de emergência, tem 20 dias que eu apliquei, eu posso retirar e continuo não pagando o IOF. Isso, você não paga o IOF, você paga o imposto de renda normal, mas o IOF você não paga. Então, é um benefício que esse tipo de produto tem para essa estratégia. Então, a gente pode dizer que se o cliente ele é totalmente conservador, na pessoa jurídica pode ser uma boa também. Mas se ele quer ser mais arrojado ou moderado, seria melhor na pessoa física. Sim, não só pelo fato de ter essas vantagens tributárias, mas também pelo fato de separar as duas pessoas, né? Tem a eu presa e tem a empresa, vamos dizer assim, Nossa, né? então, aí eu não posso começar a falar, Esse não, senão eu vou assunto, né? falar de contabilidade. Separem, gente, por favor, empresa do eu. Exatamente, exatamente. Uma outra pergunta é: com qual valor podemos iniciar os investimentos? Legal. Antes de falar o valor, acho que é interessante fazer um adendo aqui histórico, vamos dizer assim, que é relacionado ao seguinte. Há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha a mesma quantidade e oferta de produtos que a gente tem hoje. Então, isso é um ponto muito positivo. Essa competitividade entre as instituições, para a gente, investidor pessoa física, no fim das contas, é muito boa porque a gente tem muita oferta. Há 10, 15 anos atrás, a gente não tinha tanta oferta e, além disso, as ofertas eram com um nível de aplicação muito alto inicial. Então, acabava que, para você investir de forma profissional, você precisava ter uma quantia financeira relevante. Hoje isso acabou por terra. Então, se você tem hoje R$1, R$10, R$20, você consegue fazer sim investimentos. É claro que determinados investimentos ainda têm uma régua para poderem ser aplicados, mas nada se compara ao passado. A gente fala aí no passado de investimentos que você tinha que ter R$100 mil para poder fazer 50 mil, 60 mil. Hoje com 1.000, 2.000, 5.000, você consegue fazer investimentos de forma profissional. Então assim, não existe desculpa para falar que você não pode investir de forma profissional, escolhendo produtos financeiros muito interessantes, porque a gente tem uma oferta muito boa e um sarrafo, né, uma régua aí de ativação muito baixa. Na verdade, você tem que primeiro até conhecer qual tipo que você se enquadra, né? Se você é arrojado ou conservador, né? Mas eu vejo, né, na hora que eu vou fazer os impostos de renda, que tem investimentos de baixo custo mesmo, né? Até ações, você pode comprar pequenos valores de ações Exato. e ir aumentando, né? Mas eu queria entender também, e veio essa pergunta nos formulários: quero investir, qual que é o primeiro passo? Boa pergunta. Novamente, fazendo um adendo aí, né, de história e trazendo um pouco da experiência que eu já tive aí de mais de 300 atendimentos de cliente, hoje o processo de investimentos, Ângelo, acho que ele ficou muito linha de produção. Sabe aquela linha de produção que você vai produzindo ali em série, produtos iguais e o seu objetivo é só massificar aquilo ali, ter a padronização, mas não ter nenhum tipo de personalização? Eu acho que aconteceu isso com o mercado de investimentos. Por quê? A gente teve um boom das corretoras, então nos últimos 10 a 15 anos a gente teve um crescimento enorme das corretoras. Os bancos, obviamente, têm ainda uma força muito grande, muito expressiva no país, mas eles perderam aos poucos essa força, né, tão grande para as corretoras. Então a gente teve um boom de pessoas entrando nisso. O que isso trouxe, novamente? Trouxe uma necessidade de escalar, de padronizar, porque senão a gente não vai conseguir atender todo mundo, pensando mais ou menos na ideia da corretora. E onde que eu quero chegar com isso? Quando você faz um perfil de risco na corretora, você precisa responder um formulário com algumas perguntas que vão te perguntar: se o seu dinheiro cair 50%, como é que você se sentiria? Quanto você tem hoje aplicado? Você conhece esses termos, X, Y, Z? Você vai marcando ali. Gera um resultado para te falar se você é conservador, moderado ou arrojado. Por que isso é uma regra, tem que ser feito, mas por que eu particularmente discordo disso como a única fonte de informação para você investir?
Um teste desse não te pergunta se você tem um filho com necessidades especiais. Um teste desse não te pergunta se você tem dependentes. Um teste desse não te pergunta se você é um trabalhador da iniciativa CLT ou se você é pessoa jurídica. Por quê? Eu trouxe aqui 3 exemplos, Ângela, que são super qualitativos e que antes de você escolher um investimento, você precisa fazer uma análise, um diagnóstico de si mesmo para entender onde que você está ali envolvido nisso. E é muito do trabalho que eu faço. É quase que um trabalho de terapia financeira mesmo. Eu quero entender a história da vida da pessoa, o que a pessoa tem de dificuldade, o que não tem, para que depois ela comece a escolher os produtos. Então, eu fiz uma pequena volta aqui para mostrar que para você começar a investir, você precisa primeiro fazer uma análise de si mesmo, né? Escrever no papel como é que a sua vida é hoje, como é que a sua família é hoje, onde você trabalha, como é que é o seu vínculo empregatício. Fazer um estudo de você mesmo para você entender, num primeiro ponto de partida, onde que você está. Depois, obviamente, você vai fazer um perfil de risco, você vai abrir conta em instituições e você vai primeiro fazer a sua reserva de emergência. Não tem por que você começar a fazer investimentos, escolher ação ou escolher fundo imobiliário sem fazer a sua reserva de investimentos. E a reserva ela tem que ser aí 6 a 12 vezes o seu custo mensal. Então, se você tem um custo de 5 mil, a reserva tem que estar em torno ali de 30 a, vamos colocar ali 60 mil reais aproximada para você estar preparado para começar a investir. Eu queria até ter falado no início, e eu não falei, que assim, o meu convite para você foi justamente porque na nossa conversa, né, quando a gente conversou a primeira vez, eu percebi que você trabalhava de forma independente, Sim. tá? Você não quero que você vá direto para X ou Y ou Z Porque eu corretora. ganho alguma coisa em cima Porque disso. você vai ganhar em cima disso. O que eu gostei de você ser independente, fazer essa análise da nossa vida, né? Eu sei que você citou o meu exemplo Sim. aí de ter um filho especial, e é isso mesmo, porque a gente tem mais risco, então a gente tem que ser um pouco mais conservador, né? Ou não tem risco nenhum, pode ser mais arrojado. Sim. E sobre a reserva de emergência, que antes eu até falava que era 6 meses, mas hoje eu tenho falado 12 meses com os meus clientes. Por quê? Depois da pandemia, eu percebi que nós ficamos muito tempo, né? Tem cliente meu que ficou muito tempo sem faturamento. Então, eu acho que uma reserva de 6 meses para a pandemia, ela foi pouca. Então, eu acho que a reserva de emergência hoje é 12 meses e depois aí já começa a fazer as aplicações, os investimentos, já tendo essa reserva até aplicada, né? Sim. Porque essa Sim. reserva ela vai estar investida Sim. mesmo. Mas essa primeira reserva eu faria ela de forma conservadora, Sim. né? Primeiramente, para depois eu ir para o arrojado ou moderado. Exato. O problema que eu vejo, Ângela, é que as pessoas elas ficaram tão ansiosas em já querer investir, porque isso aqui que a gente tem na mão é uma arma, né? Isso aqui a É, gente pode abrir, ver a informação que a gente quiser e tomar a decisão da forma como a gente quiser. E quando a gente fala sobre investimentos, que é a área que eu atuo, eu vejo que tem muita informação, muitas vezes informação incompleta, muitas vezes informação que não é verdadeira, e junta esse amontoado de informação com um público que muitas vezes não tem um conhecimento minimamente apurado, e aí isso é a receita para poder é. fazerem coisas erradas. A questão do Google aí, da internet, ela veio e todo mundo acha que é só fazer a pergunta no Google e aquilo ali já Resolve é o problema. real. Não é, entendeu? Eu pego o imposto de renda que eu tenho que retificar 5 anos para trás porque a pessoa não sabe o todo. Ah, mas é só colocar ali os dados. Não é. Existe toda uma técnica, uma análise para saber se é a melhor forma. Tem diversas formas de fazer um imposto de renda, como também tem diversas formas de investir. Então, se você lê somente o que está no Google, você não sentou na faculdade, estudou, trabalha dia a dia, tem problemas no dia a dia, porque a gente aprende muito com os problemas, né? Então, o que que acontece? A consultoria, para mim, hoje, tanto de investimento quanto de outras áreas, né? O brasileiro parece que ele está entrando nessa onda. Hoje tem consultoria até para grávidas, né? Por exemplo, eu contratei uma consultoria de milhas e eu quero até fazer um vídeo com ele, porque assim, eu tô super top com as milhas, porque eu nunca.
esquecia de acumular e tudo, agora eu não estou esquecendo, todo dia ele me manda um recadinho, é legal. Então, assim, investimento é uma coisa muito séria para a Sim. gente ler e falar, tô sabendo tudo, entendeu? Primeiro que eu sou contadora, eu já li vários livros sobre investimentos e eu acho que não é para contador. É para economista, é para quem estudou investimento a fundo, porque senão vai correr risco e perder ao invés de ganhar. Então, Sim. assim, uma das coisas que eu tenho medo de responder aos clientes é por isso, porque eu não me sinto segura, nem tendo lido e estudado um pouco sobre isso e sabendo sobre os impostos, Eu acho que a sabe? nossa profissão, Ângela, tanto contabilidade quanto investimentos, é uma das profissões que mais tem julgamento no mercado. Por quê? Exatamente isso que você falou. A pessoa lê um artigo ali no Google, vê um vídeo no Instagram de 30 segundos e acha que ela já está preparada para tomar a decisão. E Exatamente. aí, ela, não vou dizer a palavra menospreza, mas ela acredita que ao ter essa informação, ela está no mesmo nível de conhecimento que a gente que estudou e que trabalhou e que já teve experiência, que já perdeu, já apanhou, já aprendeu ali. E acredita que a melhor forma é seguir por esse caminho. E investimentos, como eu falei, não é muito distante disso. A gente hoje com a internet, infelizmente, piorou muito a forma como a gente enxerga as coisas, porque novamente, a pessoa assiste um vídeo de 30 segundos sobre o investimento, ela acredita que aquilo ali funciona. Mas e aí? Ela fez um estudo da vida dela antes para entender se aquilo ali funciona? O que eu falo muito para os meus clientes, Ângela, é que o que importa é fazer um plano financeiro. Vou dar um exemplo bem bobo. Quando você vai no nutricionista, o que é mais importante? Ele te falar que você tem que comer banana ou maçã logo de cara, ou ele te falar, Ângela, você está com esse percentual aqui de gordura, você quer chegar nesse, você está com esse peso, você quer chegar nesse. Ele define o quê? As metas macro, primeiro para você, para depois ele descer e entender o que é o micro, para te falar que você tem que comprar o iogurte da marca X, o leite da marca Y, o pão sem glúten e assim sucessivamente. Então tem um trabalho que ele vai ali Afunilando, customizando né? e afunilando para poder te apresentar. No caso dos investimentos, eu vejo que se a pessoa hoje não tem um acompanhamento, ela tende a pegar esse funil e virar ele de cabeça para baixo, que é o quê? Ela já vai direto no produto financeiro, acreditando que aquilo ali funciona, e qual que é a consequência disso? Ou ela vai estar desalinhada com o produto, ela vai comprar um produto achando que ele tem um nível de risco baixo, mas é um nível de risco alto, ela vai achar que ela vai ter um retorno excepcional, ela vai lembrar que esse produto ela comprou e ela vai precisar resgatar daqui a 6 meses, mas a característica do produto é para ela resgatar daqui a 2 anos. E ela vai ter essas frustrações e vai falar: bolsa não é para mim, esse investimento não funciona mais. Por quê? Porque ela começou da forma errada. É igual previdência, né? Lembrei de previdência aqui porque é uma das coisas que eu mais identifico erro na hora de fazer imposto de renda. O cliente não precisa de fazer um PGBL, tá? Que tem dedução no imposto de renda, e ele podia fazer um VGBL que seria melhor para ele, mas o gerente do banco, nada contra gerente de banco, gente, nada. Eu amo os meus gerentes, nada contra. Mas ele precisa bater uma meta lá e quer vender o PGBL, que talvez seja para resolver a vida dele e não a vida do cliente. Por isso que eu gostei da sua independência, Sim, ok? sim, Depois eu quero que você explique um pouquinho, depois das sim. perguntas, como que você trabalha, porque foi o que eu gostei mesmo da nossa primeira conversa. Eu queria te perguntar uma coisa, já que você tocou nesse ponto do PGBL. Eu acho incrível o quanto muita gente não conhece o que é o PGBL e o Sim, benefício do PGBL. E sabe uma coisa que mais me assusta, Ângela? O, o tanto de contadores e contadoras que não sabem que existe o PGBL para poder abater imposto. Eu acho um negócio absurdo. Eu não não. sei o que acontece. Eu não trabalho com contabilidade, eu trabalho com investimentos. Sempre quando tem algo relacionado à contabilidade, obviamente eu direciono para um profissional. Só que eu vou até onde é o meu limite, que é te falar, fulano, você tem hoje essa renda tributável com base na sua última declaração de imposto de renda. Você pode utilizar uma estrutura de investimentos, que é onde eu tenho experiência, para poder pagar menos imposto. Agora, se você vai abrir uma PJ, se você vai tirar nota, aí já a bola não é comigo. Então eu vou até onde eu tenho limite. Só que eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que não conhecem. Obviamente é um termo que pra gente, né, ele é familiar, mas contadores, eu fico impressionado. Eu peguei um caso semana passada de uma cliente que ano passado, se ela tivesse feito o PGBL, ela tinha economizado R$ 6.000 de imposto. E ela não fez. Quer dizer, e o PGBL, ele tinha que ser feito assim, junto com ou o banco ou a instituição que for fazer e o contador. Exato. Por quê? Pode ser que ele seja uma furada.
E pode ser que ele seja maravilhoso. E o PGBL também, ele tem uma característica que você tem que saber que você vai pagar o imposto lá no futuro. Sim. Então, você tem que fazer uma reserva, porque você vai pagar o imposto de renda no futuro. Ele vai tirar, na verdade, ele tira o imposto de renda no momento, né? Na verdade, e leva para o futuro, Sim. né? Então, esse diferimento ele é muito interessante num determinado momento, mas chega um momento da vida que os filhos já cresceram que realmente que não vale a pena, tá? Porque aí vai ter pouca despesa dedutível, ele vai acabar tendo que fazer na simplificada mesmo. Sim. Então, tem que analisar junto com o contador, sabe? O investimento de previdência, eu acho que ele tinha que passar pela instituição, pela contabilidade, para depois ser feito, tá? O PGBL tem que fazer com a declaração debaixo do braço mesmo, de imposto, pelo menos. Sim, e se a pessoa não entende, ligue para quem faça o imposto de renda. Exato. Porque se ela não entender, gente, não faça o imposto de renda com ela. A outra pergunta, que eu acho que ela não deve ser respondida nesse momento, mas ela apareceu e eu quis colocar todas as perguntas. Legal. Tá? Qual o impacto terá nos investimentos, tá, do exterior com as mudanças tributárias que estão em curso no Congresso? Entendeu? Até foi assinado, né, o texto ontem foi aprovado, mas ainda, né, não foi sancionado. Eu não Exato. estudei a fundo, porque eu acho que vale a pena só depois do texto estar pronto, Sim. sancionado. Sim. A gente estava até falando disso antes aqui da gravação, né? É muito importante separar nesse momento, porque mais uma vez a gente vê diversas pessoas falando diversas coisas sobre o tema. Então, a gente primeiro fica perdido, fica ansioso sobre algo que ainda não aconteceu. Então, você está totalmente correta em mostrar aqui para o pessoal que tem que entender depois do fato ser aprovado e de ser realmente colocado em prática. O ponto aqui, longe de fazer opinião de A ou B em relação a questões políticas, mas é uma estratégia que, infelizmente, o governo está adotando para poder fechar a conta, né, de mais gastos governamentais nesse primeiro ano de governo. Então, vai existir sim algum tipo de mudança de influência na questão dos investimentos no exterior. A gente não sabe ainda como vai ser, qual é o tamanho dessa influência. Então, a dica que eu acho que a gente tem que dar para as pessoas é de ter calma, de ter paciência, né, e de não fazer nada no momento. Tem uma frase que eu gosto muito, Ângela, que é a seguinte: às vezes não fazer nada é a melhor solução. Então, se a pessoa, por exemplo, já tem investimentos no exterior, né, e ela ficou preocupada com isso, ela não tem que resgatar talvez desenfreadamente, sem a necessidade, né, porque ela não sabe o que vai acontecer ainda. Então, acho que a gente tem que pensar, sentar com calma para avaliar. Mas que vão ter influências, eu acredito que vão sim. Vão ter várias influências. Várias. Agora nós vamos começar nas perguntas mais diretas sobre os investimentos. Qual que é a diferença entre renda fixa e renda variável? Boa pergunta. A renda fixa, Ângela, ela tem regras de remuneração pré-estabelecidas. Então, é como se fosse um contrato que você está fazendo com a instituição financeira que vai estar ali te disponibilizando o produto para você fazer o investimento. E você já sabe previamente, E né? você já sabe previamente. É claro que você não vai saber 100% qual será a rentabilidade, mas você tem um norte que está pré-estabelecido para que isso aconteça. Exemplo, tá? Existe um tipo de investimento que se chama investimento pré-fixado. O que significa isso? No ato, quando você vai comprar um investimento, ele já fala qual é a taxa de retorno. Exemplo, 9%, 10% ao ano. Então, você sabe que faça chuva ou faça sol, você vai ter esse retorno aí todo ano. Tá? Existe um outro tipo de investimento que ele se chama pós-fixado. Ele tem uma regra de remuneração que se chama pós-fixada. Só que você não sabe ao certo o quanto vai ser essa rentabilidade. Exemplo. Não sei se você já viu, mas essa expressão eu acho que é a que a turma mais tem dificuldade de entender, que é aquela percentual do CDI. Né? Ah, o meu investimento rendeu 100% do CDI, 110% do CDI. O que é isso? O CDI, ele é o Certificado de Depósito Interbancário. Os bancos, Ângela, eles emprestam dinheiro uns para os outros para no fim do dia as contas fecharem. Então, a grosso modo, se o Bradesco está com 8 milhões em caixa e o Itaú está com 10 milhões em caixa, o Itaú vai emprestar 9 milhões
o Bradesco para que no fim do dia eles fechem com os 9 milhões ali e esteja 100% igual. Os bancos não vão ficar emprestando taxas, investimentos uns para os outros a taxas absurdas. Então, é uma taxa que os bancos utilizam entre eles para poder fazer esses empréstimos. Geralmente, essas taxas a gente chama até de overnight, que é de um dia para o outro apenas. Sim. E essa taxa ela é o parâmetro base para você ter uma aplicação conservadora. Então, quando eu digo que um investimento ele rende 100% do CDI, significa que ele está rendendo a taxa que esses bancos emprestam dinheiro uns para os outros de forma conservadora. O meu investimento rende 110% do CDI, então ele está rendendo aí 1,1 vezes a mais do que essa taxa. Então, você tem essa regra de remuneração pré-estabelecida, mas você não sabe no final do período quanto vai ser a sua rentabilidade. Só para finalizar, a renda variável ela não tem regra de remuneração pré-estabelecida. Então, quando você compra uma ação na bolsa, quando você compra um fundo imobiliário, é muito importante falar isso. Pessoal, fundo imobiliário não é renda fixa. Fundo imobiliário é negociado em bolsa, é renda variável. Então, quando você compra um fundo imobiliário, uma ação na bolsa, você não sabe para onde vai essa ação, esse fundo imobiliário. Pode ser que ela suba 50% em 6 meses, como pode ser que ela caia 50% em 6 meses. Então, a diferença básica é essa. Renda fixa, a gente tem regras de remuneração estipuladas e renda variável, a gente não tem regra de remuneração estipulada. E na renda variável a gente tem que ter calma, né? Quando está em baixa, porque também se você sair vendendo na baixa, você acaba perdendo, né? Melhor esperar e para ver se melhora, né? Que eu vejo que lá que muita gente desespera na hora do. Sim, Esses anos para trás aí foram muitas perdas nas ações, né? sim. Eu acho assim que o que acontece, nesse ponto que você comentou, é muito interessante, Ângela, que em 2019, 2018, 2019, a gente estava num momento em que a taxa de juros estava caindo. Então isso, comparado com o investimento em bolsa, se torna atrativo. Por quê? O Brasil sempre foi um país que a gente chama de rentista, né? A gente sempre acostumou com 1% ao mês de rentabilidade, dormindo na cama tranquilo, sem problema nenhum na renda fixa. Do nada, né? Do nada não, mas de uma hora para outra, a gente tem aí uma taxa que estava a 12%, 13%, indo para 2% ao ano. O investidor que antes era rentista, que colocava o seu dinheiro ali nos 12% ao ano e que ganhava 1%, pensou assim, agora eu vou ter que rebolar aqui para ganhar um retorno, correr atrás para ganhar um retorno melhor, porque 2% ao ano, Ângela, isso vai dar acho que 0,15, 0,16 ao mês. Então foi 6, 7 vezes a menos do que essa pessoa tinha. E isso fez com que as pessoas fossem, né, de forma bem forte, bem incisiva para a Bolsa. Então a Bolsa ali, em meados de 2019 teve um crescimento, a pandemia, né, acabou com tudo isso e criou-se muita frustração por parte das pessoas que muitas vezes depositaram a sua confiança ali porque os juros estavam baixos e depois esse retorno aí acabou sendo devastado pela pandemia. Então o investimento em Bolsa ele tem que ser muito bem feito, muito bem pensado para que você não tenha erros. Você vai errar no sentido de que esse investimento pode ter prejuízo? Sim. Só que você pode fazer uma gestão de risco mais criteriosa para você poder gerenciar melhor esses prejuízos. Risco sempre vai ter, né? Porque, Exato. igual o caso da Americanas, tem as fatalidades que ocorrem que são imprevisíveis, né? Então, Sim. não tem jeito. A outra pergunta é como escolher a melhor modalidade? CDI, fundos, letras ou tesouro? Legal, legal. Bom, novamente, Ângela, antes de a gente falar de produto, eu vou bater na tecla da criação do plano financeiro. Por quê? Para eu responder essa pergunta, eu preciso responder outras perguntas antes. É como se essa pergunta que você me fez, ela fosse condicionada a outras perguntas que são obrigatórias de serem respondidas antes. Exemplo, tá? Você precisa definir quais são seus objetivos de vida primeiro. Por quê? A definição dos seus objetivos de vida vai dar norte sobre quais são os produtos minimamente sugeridos para isso. Exemplo, se você define que quer ter um objetivo de um ano, ou seja, eu quero, igual um cliente meu recentemente falou, Vitor, eu quero juntar dinheiro porque em um ano eu quero fazer um transplante capilar. Beleza, vamos juntar um dinheiro, vamos desenvolver uma estratégia aqui. Você concorda comigo, Ângela, que ele não tem que investir esse dinheiro em renda variável? Porque ele Sim. tem um ano para poder atingir esse objetivo? Sim. Ele pode ou, se ele investir em renda variável, ou ter um retorno muito bom, ou ficar sem o transplante capilar dele. O risco é maior. O risco é maior. Então, percebe que
entender qual é o objetivo e o prazo para que esse objetivo seja atingido é um dos primeiros pontos que a pessoa tem que analisar. Então, para eu te falar se um CDB vale a pena, se uma LCI vale a pena, se um fundo vale a pena, eu tenho que entender quais são os objetivos que a pessoa tem primeiro, tá? Agora, se o cara tem o objetivo de ser rico a qualquer custo, vamos ser arrojados, né? Aí se ele tiver estômago, a gente vai comprar tudo que tem risco. Quais os investimentos não cobram imposto de renda? Boa pergunta. A gente tem alguns investimentos que não cobram imposto de renda, como, por exemplo, LCIs, LCAs, são Fundo investimentos imobiliário. bancários. Fundo imobiliário não cobra imposto de renda sobre os rendimentos, né? E tem um adendo que é muito importante. Nessa nova tributação que está para sair, tem uma estratégia que eles fizeram nos fundos imobiliários que é o seguinte. Hoje, Ângela, para o fundo imobiliário não cobrar imposto sobre os rendimentos, ele tem que ser negociado em bolsa, ele tem que, se não me engano, ter mais de 20 cotistas, e eu esqueci o outro, a Condição. outra condição. São 3 condições. Nessa nova tributação, eles passaram para 500 cotistas. Por quê? Porque eles pensaram o seguinte, tem uma família aqui de 20 pessoas, ela vai criar um fundo imobiliário Sim. da família para poder fazer isso. Então, assim, fundo imobiliário hoje, para pessoa física, grande parte dos fundos que são negociados em bolsa, eles têm isenção de imposto de renda para Para os os rendimentos. rendimentos, tá? A próxima pergunta é: essa eu gostei muito. Qual o investimento top do momento com boa rentabilidade e baixo risco? Na verdade, ele queria colocar que risco zero, né? Vamos lá. Só um parênteses, Angela, essa pergunta que você me fez aí de investimentos sem imposto, tem mais um que eu acho que é legal que as pessoas devem conhecer, que é o seguinte: o governo, ele estimula determinados setores da economia, que são setores de infraestrutura. Então, setor de saneamento, setor de energia, setor de transporte, são setores que entram nessa classe de infraestrutura. Então, você pega, por exemplo, o setor aí de usinas eólicas, né, de pás eólicas, né, que são aqueles ventiladores gigantescos lá do Sim. Nordeste, né? Tem isenção de imposto de renda para produtos financeiros que aplicam nisso. Você pega exemplo de saneamento, empresas de saneamento também tem isenção. Empresas que são de rodovias de pedágio, por exemplo, também tem isenção. Então, existem produtos de renda fixa, que são chamados debêntures, que têm isenção de imposto de renda. Além de, lembrando aqui agora novamente, CRIs e CRAS, que são produtos aí também de renda fixa, um voltado para o setor imobiliário e o outro voltado para o setor do agronegócio. Então, aumentei um pouquinho aí a prateleira de produtos isentos. Quando tenho que pagar o imposto de renda sobre as ações? Isso aí é um também que é interessante, porque a maioria, eu sou obrigada, na hora de fazer o imposto de renda, recalcular, e às vezes a pessoa paga janeiro, maio, né? E não fazem o controle, porque o mais importante nas ações para mim, que aí eu tenho que falar também da minha contabilidade, porque o mais importante é fazer o controle, porque às vezes a pessoa deixa de utilizar, apropriar, né, uma perda que ela teve porque ela não fez o controle. Aí, na hora que ela teve o ganho, ela paga o imposto. E ela teve uma perda grande para trás, mas não sabe quanto que é. Então, assim, essa pergunta aí, é quando tem que pagar, ela é simples, né? Mas também, para pagar, o que que eles devem fazer? Por isso que é importante ter uma contabilidade, porque o investimento em ações ele funciona, ele é interessante sim para o longo prazo, mas o controle ele tem que ser tão bom quanto a escolha da ação. As pessoas esquecem de algumas coisas quando vão investir em ações. Primeiro, fazer um bom estudo, um estudo daquela empresa. Segundo, entender como é que vai ser feito o controle financeiro, caso você tenha ganhos, caso você precise resgatar. Então, quando que você paga imposto sobre ações? Vai depender muito da sua estratégia de investimentos. A gente tem hoje, né, Angela, a regra no Brasil para investimentos em ações de isenção de R$ 20.000, né? Sim. Mas essa regra é uma regra que tem que entender se ela faz sentido para o seu momento de vida. Vou te dar um exemplo muito simples. Vamos supor que você tenha R$ 500.000 investido em ações, você já esteja aí na fase de aposentadoria, você já quer desfrutar da sua aposentadoria, o que você pode fazer? Você pode ir resgatando R$ 20.000 todos os meses para você utilizar isso para o seu custo de vida? Pode. Agora, se você quiser resgatar tudo também, se dependendo do caso você precisar comprar um apartamento ou utilizar o dinheiro,
Não acho que é uma pergunta que ela tem que ser levada tanto ao pé da letra em relação a custos, porque depende muito do seu objetivo. Mas é claro que, além desse ponto que você falou, de fazer um controle mensal muito rigoroso para poder ali, né, compensar prejuízos e ganhos, que é possível de ser feito isso. Quem não sabe, né, a gente pode sim registrar na declaração de imposto de renda que a gente teve um prejuízo e, né, abater dos ganhos futuros. E além disso, entender se você, dentro dessa estratégia de vender até R$ 20.000, se te atende, se faz sentido. E tem um outro ponto que aí eu já entro na minha área, que é o seguinte: entra muito na questão, Ângela, da resposta de quando vender uma ação. Sim. Né? Quando que eu pago imposto de renda? Quando eu vendo, com lucro. Se eu não vendo com Sempre no lucro, eu não mês pago. seguinte, né? No último dia do mês subsequente à venda, Exato. quando há lucro. Exatamente. Então, assim, é uma pergunta que ela é difícil de ser respondida porque ela tem uma série de variáveis. E essa última variável que eu te falei diz mais respeito à minha área, né? Então, quando eu vou vender uma ação? Será que quando a empresa perdeu os fundamentos? Será que eu cansei de ter risco, quero diminuir o meu risco? Será que apareceu uma oportunidade para mim de negócio? É uma pergunta que ela também envolve questões aí não só comportamentais, mas também de mercado, né? Eu acho que essa é a grande questão aí do acompanhamento, porque às vezes as pessoas vendem e pagam o imposto e não teria necessidade de pagar, né? Ela poderia ficar mais tempo com aquela, ela vai trocar 6 por meia dúzia, pagar o imposto, né? E às vezes até a meia dúzia de cá depois vai dar um prejuízo. Então tem que ter essa assessoria para não ter Exato, perdas mesmo. exato. Esse negócio que você falou, Angela, só um adendo, é muito legal, porque as pessoas, elas acreditam que quanto mais, grande parte das pessoas, tá? Elas acreditam que quanto mais elas giram a carteira de investimentos, quanto mais vende, compra, elas estão tomando decisões financeiramente boas. Só que elas esquecem que elas estão enriquecendo a corretora, o banco e cada vez menos enriquecendo o bolso delas. Então, essa questão também envolve, você pontuou muito bem, entender se realmente esse investimento que você está fazendo é um investimento que você vai levar para o longo prazo. Você não compra uma ação para vender daqui a 2, 3 meses. É claro que tem gente que faz o que a gente chama de day trade, né, que é aquele negócio de vender e comprar no mesmo dia, mas vamos falar do investidor pessoa física, dos seus clientes, são pessoas comuns que têm aí a sua profissão, que querem investir para poder multiplicar o seu dinheiro. A gente está Sim, falando para a gente assim, não estamos falando exatamente. para day trader, né? Investimento em ação tem que ser carregado para o longo prazo. E o problema que eu vejo, só para finalizar esse ponto, é que as pessoas elas são, parece que, tentadas a querer ficar girando a carteira. Não sei se você já viu, mas as corretoras elas têm o que a gente chama de carteiras recomendadas para o mês. O que significa isso? Todo mês, praticamente, muda quais são os investimentos da carteira recomendada. Então, antes você investia no ativo A, B, C, D no mês de outubro. Mês de novembro mudou porque o mercado mudou, porque aconteceu assim, assim, assado, porque explodiu alguma coisa. E aí a sua carteira vai ter agora A, J, K, L, M de produto. O que isso te incentiva? Pô, investi errado mês passado. Quer dizer que o produto era ruim. O que eu vou ter que fazer? Vender. Se eu vendo, eu vou ter que pagar a taxa. Quem que eu estou enriquecendo no fim das contas? A minha visão é muito do imposto de renda, né? Porque eu faço imposto de renda e eu percebo que quem fica mais a longo prazo nas ações, quem não mexe tanto, ganha mais. Então, é o que você está falando aí, entendeu? Exato. O meu era uma visão leiga, só de enxergar ali, né, as operações, e realmente a maioria muda muito, tá? E acaba tendo perdas ou ganhando menos do que poderia ganhar, Sim. tá? Quando você investe em ações, Ângela, você tem que ter automaticamente gravado no seu HD, na sua cabeça, de que você vai ter esse investimento por pelo menos 3 a 5 anos. Só que as pessoas insistem em não entender isso. E aí eu dou um exemplo muito claro que é o seguinte: você vai abrir um novo negócio, você vai abrir uma franquia. A franquia ela tem quanto tempo para ela se pagar? Você viu lá no relatório que te apresentaram 18 meses, 24 meses, 36 meses. Por que você espera essa franquia tentar se pagar e você não espera as ações que você colocou ali, que você Sim, sim. estudou por 36 meses? Por que você tem que ser diferente nesse aspecto? Aí é falta de conhecimento mesmo, na minha Exato. opinião. Próxima pergunta, eu acho que a gente já falou um pouco aqui, é como fazer a gestão da carteira, rentabilidade e versus riscos, né? Eu acho que é como acompanhar, né? Primeiro, que eu acho que o acompanhamento ele tem que ser desde a primeira aquisição Sim. da bolsa, por exemplo, das ações, por ação,
né? E depois, mês a mês, compra e venda quando houver. Sim. Mas a carteira de rentabilidade e risco é o que você acabou de falar, que às vezes você vai trocar o 6 por meia dúzia e vai ter um prejuízo. Então, às vezes, ficar mais a longo prazo, observando o crescimento da empresa, Sim. analisar o balanço da empresa, fazer uma análise ali do resultado da empresa e ficar mais tempo com ela seria mais vantajoso. Sim. É isso ou eu estou Sim, errado? e também fazer uma carteira que você se sinta confortável com o tamanho dessa exposição. Então, você definiu que você quer ter ações na sua carteira, que você quer investir, começa com 5%, 2%, 3% do seu dinheiro e vai entendendo, vai raciocinando e ver se isso faz sentido. Acho que a gestão de riscos, ela está muito mais ligada a entender primeiro quais são os seus objetivos, como eu falei, e depois que você entende que você tem objetivos de curto, de médio ou de longo prazo, você vai escolher os produtos que cabem dentro dessas três caixas. Se a gente está falando de uma caixa de longo prazo, a gente automaticamente pode, né, movimentar um pouco mais essa oportunidade, colocando renda fixa, renda variável, dólar, Bitcoin, todas aquelas outras coisas. Só que aí, beleza, a gente fez isso, a gente colocou o produto financeiro que encaixa, né, no tipo de objetivo, que é de longo prazo. A gente montou uma carteira aqui. Como que a gente faz essa gestão? Definindo os pesos para cada uma dessas estratégias. Então, se eu sei que é de longo prazo, e isso significa que eu vou ter um pouquinho mais de investimento em renda variável, por exemplo, não vamos colocar 50% não, coloca 10%, 15%, 5% e vai aprendendo com a prática. Não existe nenhum curso, é importante falar isso. Não existe nenhum curso que vai te ensinar a investir e vai te ensinar a entender se aquele investimento vale a pena, a não ser que você faça aquilo na prática. Curso de investimentos te ajuda? Ajuda. É bom, mas o curso ele te dá uma base inicial para que você possa praticar. Na prática, é como se fosse basicamente, né, uma cereja do bolo do seu processo como investidor. Então você vai começar pelas vias normais da educação financeira e depois você tem que praticar. Não adianta nada você fazer um curso e não colocar para rodar, não aplicar no investimento e ver que ele está oscilando ali. E como é que você se sente com isso? Você se sente E, bem, se sente mal? Então tem que praticar. e aprendendo com os erros e os E aprendendo com os acertos. erros e acertos, exatamente. A próxima pergunta é: quais são as vantagens e desvantagens de aplicar em bolsa de valores, que você falou um pouquinho, e criptomoedas, que não tinha aparecido nenhuma pergunta sobre isso. Bom, vantagem de aplicar em bolsa de valores, olhando para o longo prazo, é que a gente tem a possibilidade de ter retornos melhores do que a renda fixa, né? Mais rentabilidade, então. Mais rentabilidade, porém com mais risco embutido. Lembrando sempre de colocar um percentual de bolsa de valores que você se sinta confortável. A desvantagem da bolsa de valores eu coloco ela como mais comportamental do que técnica, que é o que a gente vem falando aqui nessa conversa. A pessoa muitas vezes ela se frustra com o investimento em bolsa de valores porque ela já chega com as expectativas desalinhadas. Ela acha que ela vai aplicar uma ação e daqui 6 meses essa ação vai subir 50%, sendo que a chance existe, mas não tem que ter esse alinhamento. Pode acontecer até de um dia para o outro, né? Pode acontecer de um dia para o outro, mas esse alinhamento tem que existir. A pessoa tem que aplicar, entendendo que esse investimento ele vai ter uma maturação mínima de pelo menos 2 anos, 3 anos, 5 anos. E criptomoedas, Ângela, tem um risco mais alto, sim, né, do que bolsa de valores. E dentro de uma carteira de investimentos, as criptomoedas elas têm que ser muito bem colocadas para que elas não influenciem negativamente na carteira, porque se a gente pega aí nos últimos meses, nos últimos anos, a criptomoeda já teve possibilidade, né, já teve queda, perdão, de mais de 30%, 60%. Então você ficaria confortável de ver seu patrimônio, grande parte dele dilapidando 30%, 40%, 50%? Ninguém, né? Ninguém conseguiria isso. Então, se você tiver uma alocação em investimentos e quiser ter criptomoedas, eu sugiro que você tenha até no máximo 3% do seu dinheiro em criptomoedas, para não falar demais, de 1 a 3%. Ok. E a última pergunta é: fale sobre o tempo de investimento. Você falou bastante, eu acho, sobre o tempo de entendimento, de investimento. Eu Uhum. entendi que a pessoa quer saber quanto tempo deve deixar o investimento para ser vantajoso. Isso também varia muito, né, pelo que você Sim, colocou sim. aqui. Depende do objetivo, né, Ângela? Então, se você definiu, se você setou na sua cabeça um objetivo de 1 ano e você percebeu que para esse objetivo você precisa colocar R$ 5.000 numa primeira vez e todos os meses fazer um aporte de 500, vamos supor, você definiu o seu plano. Se a sua vida não mudar, se você não mudar de ideia, se
enfim, não acontecer nada de diferente, segue esse plano. E depois de um ano, muito provavelmente, se você aplicar no produto financeiro correto, no produto financeiro que faz sentido para esse objetivo, e com esse nível de aporte mensal, no final de ano você vai atingir o seu objetivo. Eu falo, Ângelo, que planejamento financeiro ele funciona para te fazer atingir objetivos. A rentabilidade é uma consequência. A gente tem um plano financeiro para a gente realizar os nossos sonhos, as nossas vontades. E o dinheiro ele vai ser um meio para que isso aconteça. E os investimentos, obviamente, eles vão ser uma estratégia que vai ajudar a multiplicar isso. Então, acho que é mais ou menos essa a ideia. Eu adorei a nossa conversa, tá? Já não é a primeira, né? Já conversamos várias vezes e eu acredito que foi muito bom para o público, porque cresceu muito o nível de informações que eu também, Sim. né, não tenho. Né? E assim, gente, eu vou deixar o contato do Vitor, não, abaixo aqui do vídeo, porque eu sei que nós tiramos as dúvidas que apareceram, mas podem ter outras dúvidas e nós somos abertos a ajudá-los, tá? E não só os meus clientes, como as pessoas que estão assistindo o vídeo. O Vitor é uma pessoa que entende muito, muito mesmo de investimento. Eu queria agradecer muito você ter esse carinho com meus clientes e com o público, né, também que não é o nosso cliente. Vitor. Sim, obrigado pela parceria, obrigado pelo convite. Acho que a gente tem aí um início muito legal de projeto, né? Então a gente fica 100% aberto para tirar dúvidas. Quem sabe depois a gente não pega também, no meu caso aqui, clientes que têm dúvida de contabilidade e faz, Vai né, uma ser um estratégia prazer. como essa. Mas muito obrigado novamente. E um ponto só para recapitular, né, para o público. O trabalho que eu faço hoje é um trabalho independente, então eu não tenho vínculo com instituição financeira, com banco ou com corretora, o que me permite ser 100% transparente nas minhas opiniões. Se eu vejo que um produto funciona ou que não funciona, eu vou falar. E num mercado como esse de investimentos, que a gente tem uma sopa de letrinhas para ser descoberta pelo investidor, ter um profissional que não tem viés nenhum na indicação de estratégias, na montagem de um planejamento, eu, na minha opinião, acho que é o melhor caminho para isso. Então, quem tiver interesse de fazer um primeiro diagnóstico gratuito, bater um papo comigo, estou 100% à disposição. E é importante também vocês saberem que é individualizado. Sim. E como tudo na vida, se você não pensar, né, no que você quer para a sua vida, quais são os seus objetivos, como que você se comporta, né, na, no investimento, né? Se você é arrojado, conservador, isso tudo você tem que descobrir, né? E isso não é uma receita de bolo, é uma coisa que realmente precisa de estar alguém assessorando para você ter o melhor resultado possível. Eu Exato. agradeço a todos que assistiram o vídeo e nos sigam. E sigam o Vitor também do Meu Depois Juros a gente vai deixar Compostos. o link aí Nós vamos também para deixar o vocês link aqui seguirem, pessoal. abaixo. Um abraço para todos.